Teremos agora o tema 2, classificação das plantas. Então, as plantas podem ser classificadas em 4 grandes grupos de acordo com suas características. Então, vamos ver esse esquema. As plantas elas podem ser classificadas em plantas que têm tecidos condutores de seiva, que são chamadas plantas avasculares, aliás, que não têm tecido condutor de seiva, avasculares, e que têm tecidos condutores de seivas, as plantas vasculares. As plantas avasculares, elas são briófitas, são plantas que a gente vai ver simples e de pequeno porte, com algumas características conferidas a ela. Por elas não terem tecido condutores de seiva, elas têm o porte muito resumido, muito reduzido, tá? E elas não têm muitas partes como uma planta vascular. As plantas vasculares, elas se subdividem em 2 grupos, as que não têm sementes e as que possuem semente. Das plantas que não têm sementes, são chamadas as plantas pteridófitas. E as plantas com semente se subdividem em mais 2 grupos, as com sementes e sem frutos e com sementes nos frutos. As sem frutos são chamadas de gimnospermas e as com frutos, as plantas angiospermas, que são as plantas completas, que possuem todas as partes: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Tá? A gente vai estudar mais detalhadamente cada um desses grupos, das briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiospermas. De acordo com a ciência, as plantas, ao longo dos tempos, elas evoluíram. Então, as primeiras plantas, as plantas mais simples, são as do tipo briófita, tá? Essa aqui tem 5 milímetros, ou seja, meio centímetro de comprimento, que são as plantas avasculares, ou seja, não tem tecido de condutor de seiva. Então, para essas plantas se desenvolver, como eles não têm tecido que leva alimento da raiz até as outras partes da planta, nessas plantas, a condução de água e sais minerais ela é realizada de uma célula para outra célula, num processo chamado difusão. O transporte de seiva por difusão ele é lento e só é viável em plantas de pequeno porte. E no processo evolutivo dos grupos das plantas, o surgimento dos tecidos condutores de seiva permitia um transporte de água e de nutrientes mais eficiente. E as plantas vasculares, que apresentam essas características e esse tecido, puderam atingir tamanhos maiores, como as plantas pteridófitas. Aqui tem exemplo de uma planta, de uma samambaia. Então, inicialmente, de acordo com a ciência, a origem das plantas terrestres, a partir de um ancestral semelhante às algas verdes, aconteceu cerca de 475 milhões de anos atrás. Depois do segundo grupo da evolução, a origem das plantas vasculares aconteceu 425 milhões de anos atrás. E, na sequência, a gente tem as plantas gimnosperma. A origem dessas plantas com semente aconteceu há 360 milhões de anos atrás. E aqui as angiospermas aconteceu, a origem se deu cerca de 140 milhões de anos atrás. Vamos conhecer características de plantas briófitas e pteridófitas. As briófitas e as pteridófitas, elas precisam de água para reprodução, o que as torna dependentes de ambientes úmidos, mesmo que sejam plantas terrestres. Já as gimnospermas e as angiospermas, elas apresentam estruturas reprodutivas, o que as tornam independentes da água para se reproduzir. As plantas gimnospermas e as angiospermas, elas têm sementes que envolvem o embrião, protegendo e evitando a perda de água. Nas angiospermas, a flor está relacionada ao aspecto reprodutivo e o fruto protege a semente, facilitando também sua dispersão. Vamos acompanhar melhor essas plantas briófitas. Elas são plantas de tamanho pequeno, atingindo poucos centímetros de altura e vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. Desenvolve-se diretamente no solo ou ocupam a superfície de troncos de árvores e também de rochas. Os representantes mais comuns das briófitas são os musgos, aqui tem um exemplo de um musgo, das hepáticas e dos antóceros, tá? Vamos ver aqui as estruturas de um musgo. Como é um musgo? Então, o musgo ele possui essa parte superior chamada de cápsula,
que é a estrutura em que ocorre a produção de esporos, que é a estrutura temporária das briófitas que está relacionada à reprodução. Então, essa cápsulazinha se rompe e os esporos, eles se grudam no substrato, na rocha, e eles se desenvolvem. A gente tem essa parte de baixo aqui, ó, chamada de filóide, que parece ser as folhinhas. Isso é uma estrutura laminar, semelhante a uma folha, que contém clorofila e realiza fotossíntese. Para suportar o filóide, a gente tem o cauloide. É uma haste principal que prende os filóides. E embaixo, o que seriam as raízes, que é uma estrutura filamentosa semelhante à raiz, tá? É semelhante à raiz porque ela não tem a mesma função da raiz. Ela fixa a planta ao substrato. Vamos ver agora, aqui a gente tem, ó, um desenho e a planta original, tá? Aqui de 3, 4 centímetros de altura o musgo pode atingir. Vamos ver agora as plantas pteridófitas. E aqui a gente tem uma representante, a samambaia. Elas possuem tecidos condutores de seiva, possuem raiz, caule e folhas. Por isso, são consideradas plantas mais completas que as briófitas. São plantas vasculares e a maioria das espécies das pteridófitas é terrestre e vive preferencialmente em ambientes úmidos e também com sombra. Não apresentam flores, frutos ou sementes. Os exemplos mais comuns são as samambaias, que a gente conhece aqui, as avencas, e também os licopódios e as cavalinhas. O caule das pteridófitas é geralmente subterrâneo e horizontal e é chamado de rizoma. Então, a gente observa isso aqui na imagem. As folhas desse grupo vegetal são chamadas de dividem-se em folíolos e também, na época da reprodução, esses pontos escuros aqui chamados de soros, eles surgem na parte inferior dos folíolos e produzindo esporos, que são as estruturas reprodutivas. Nessa imagem, a gente tem duas pteridófitas, o licopódio e uma cavalinha. Veremos agora um pouco das plantas gimnosperma. Então, observe essa imagem. Esse é um pinheiro chamado de pinheiro bravo, que é uma das pteridófitas nativas do Brasil. E aqui um pinheiro chamado pinheiro do Paraná ou araucária. Então, essas gimnospermas, elas vivem preferencialmente em clima frio ou temperado. E no Brasil, elas ocorrem principalmente em locais com altitudes elevadas, como na região sul e sudeste. As gimnospermas, assim como as pteridófitas, elas são plantas vasculares com raiz, caules, folha, e algumas espécies apresentam folhas em forma de agulha, o que diminui a perda de água por evaporação. E em locais de invernos rigorosos que acumula neve, então, por a superfície foliar ser pequena, evita o congelamento. A denominação de gimnosperma vem do grupo ginos, que significa nu, e esperma de semente. Essas plantas desse grupo, elas apresentam sementes nuas, pois não produzem frutos. Essas sementes abrigam, protegem o nutrem, que é o embrião, garantindo assim o seu desenvolvimento até o surgimento das primeiras folhas, tá? A gente tem a imagem aí de um ipê roxo, tá? Uma planta bem bonita. É uma angiosperma arbórea. No colégio a gente tem uma planta dessa. E elas são plantas mais comuns e abundantes. E elas podem ser encontradas em vários tipos de habitat, como regiões aquáticas ou de clima desértico, como em várias regiões do Brasil. Quanto ao porte, elas podem ser herbáceas, arbustivas ou arbóreas. São exemplos de angiospermas os ipês, as margaridas e as goiabeiras. Assim como as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, elas são plantas vasculares. Essas plantas têm raiz, caule, folhas e sementes. No entanto, diferentemente das gimnospermas, cujas sementes são nuas, as angiospermas elas possuem sementes protegidas pelo fruto. O desenvolvimento da estrutura da flor das angiospermas dá origem ao fruto. Aqui a gente vê, como eu falei, o ipê roxo, e aqui em cima a gente tem uma planta, um iguapé, que é uma angiosperma aquática, tá? Algumas pessoas conhecem.